Olá, eu sou Vitor Drummond, jornalista e correspondente internacional aqui em Londres, e está começando mais uma edição do Resumo da Semana. Vamos às notícias de hoje. Os números não são muito favoráveis. Estamos falando de 805 mil casos, 805.682 casos de Covid-19 no Brasil, conforme mostra o consórcio de veículos de imprensa. Já começa por aí também, né? Um veículo de imprensa que precisou ser montado para conseguir ter acesso às informações das secretarias de saúde, já que os números do governo federal são mascarados ou está tendo aí um certo tipo de censura do governo Bolsonaro. São 41.058 vidas perdidas pelo coronavírus Covid-19 ou pelo nome científico do vírus, o SARS-CoV-2. Os números são do boletim de 8 horas da manhã dessa sexta-feira, desse consórcio formado pelos veículos de imprensa O Globo, Extra, G1, Folha de São Paulo, UOL e o Estado de São Paulo, a partir de atualizações das secretarias de saúde. Bolsonaro pede apoiadores que entrem em hospitais para filmar leitos. O presidente levanta dúvidas de que dados são manipulados para ganho político. E aí o pedido vai na contramão de orientação de médicos devido ao risco de contágio. Já pensaram no absurdo que esse homem que ocupa a presidência da República pede para que seus apoiadores entrem em hospitais? Aqui no Reino Unido, a gente recebe diariamente ou semanalmente boletins das prefeituras, das subprefeituras, do Sistema Nacional de Saúde para que a gente evite ao máximo ir ao hospital, para a gente não contrair o vírus no hospital, para não sobrecarregar o sistema de saúde, e esse homem pede que as pessoas vá ao hospital, ou seja, uma declaração que vai na contramão das recomendações médicas durante a pandemia, porque os médicos recomendam que pacientes com Covid-19 e pessoas sem sintomas não compartilhem o mesmo espaço. Coronavírus novamente. Brasil pode se tornar país com mais mortos em 29 de julho, se nada mudar, diz projeção usada pela Casa Branca. Se essa projeção se cumprir, o Brasil teria recordes mundiais de total de mortos por Covid-19 e de números de mortes em um dia. Seriam quase 4,4 mil por dia, o dobro do recorde atual que ocorreu no pico da pandemia nos Estados Unidos, em 14 de abril, com 2.262 mortes registradas. E o país vive nessa área um apagão, segundo palavras dos próprios especialistas, já que esses dados não são tão claros assim, né? Precisou se formar novamente, como eu já disse, um consórcio de veículos de imprensa para ter acesso às informações das secretarias de saúde. Há poucos testes e sobrecargas do sistema de análise, e o registro oficial de pessoas doentes ou mortas que vem do governo é um pouco duvidoso. A tendência atual é de aceleração da pandemia, ou seja, o Brasil ainda não atingiu o pico de casos, algo que, segundo pesquisadores, deve ocorrer só em meados de agosto. Enquanto isso, entendo os riscos de ir a shopping centers que começam a reabrir no Brasil bem durante a pandemia. Mais da metade de centros de compras no Brasil foram reabertos em meio ao crescimento exponencial de casos e mortes causadas pela Covid-19. Não é paradoxal isso? E não é enlouquecedor? A doença está só aumentando, o número de mortos, de infectados, e os shoppings reabrem no meio da pandemia. Tem uma preocupação econômica? Tem, mas a vida vale muito mais do que a economia. Os estudos mostram que, como acontece, por que a gente tem que estar preocupado com os shoppings, né? Porque a nuvem de gotículas gerada pela fala, espirro ou pela tosse pode permanecer suspensa no ar durante longos períodos em ambientes fechados. Outras pesquisas apontam que vírus como o SARS-CoV-2 pode permanecer infectantes nessas nuvens de gotículas por horas. Essas características, segundo especialistas, podem explicar por que a transmissão da Covid-19 é muito rápida. As atividades coletivas dentro de ambientes fechados têm riscos muito maiores do que ao ar livre. Essa suspensão de gotículas no ar possibilita até que uma pessoa que está andando no mesmo ambiente, mas distante, seja infectada. Em razão da facilidade de propagação do novo coronavírus em locais fechados, especialistas afirmam que a reabertura dos shoppings em plena fase de crescimento de casos no Brasil podem aumentar ainda mais os registros de vírus no país. Isso é óbvio, né? Um dos casos que ilustra bem essa situação é de um shopping que foi aberto em 22 de abril lá em Blumenau, em Santa Catarina. O estabelecimento reabriu as portas
em um evento, fizeram até um evento, coisa que é proibida aqui no Reino Unido, com aplausos dos lojistas e com a participação de um saxofonista. O que aconteceu? Os clientes fizeram filas com máscaras, mas fizeram filas para entrar no local, doidos para irem para as compras. Isso eu já tinha previsto num outro vídeo, né, falando dessa necessidade de compra que as pessoas iam ter depois de 2, 3 meses trancadas. Uma semana depois do que aconteceu lá em Blumenau, os casos mais que dobraram no município. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a ABRAS, mostram que metade dos shoppings já reabriram no país. O país contabiliza 283 shopping centers abertos em 123 cidades de 17 estados, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela associação que representa o setor. Ao todo, são 577 estabelecimentos do tipo no Brasil. Dá para entender por que não é para ficar se expondo? Que não é para sair sem necessidade em um país onde o número de infectados não para de crescer e o número de mortes por dia não está diminuindo? O Covid levará a escassez de alimentos e aumento de preços a longo prazo? Uma pergunta que muita gente tem se feito. Especialistas do setor de alimentação exploram se essa escassez de alimentos e outras questões, incluindo aumentos de preços, podem estar a caminho. Quando a crise de saúde do Covid-19 foi andando de país para país, os supermercados, por exemplo, aqui do Reino Unido, tornaram-se o único ponto de refúgio para as pessoas. Acabou o papel higiênico, foi difícil por semanas encontrar trigo, farinha, porque as pessoas começaram a cozinhar em casa, massa, né, esses alimentos que podem ser estocados, não perecíveis. Enquanto o país entrava em pânico, a indústria de alimentos trabalhava noite e dia para reabastecer as prateleiras vazias. A pandemia resultou em alterações em nossas compras e hábitos alimentares. Como eu já falei, muita gente cozinhando em casa e comprando coisas que antes não compravam, mas não está claro quanto tempo esses hábitos vão durar. E aí, qual é o efeito provável do impacto da disponibilidade de alimentos no nosso cotidiano, nos supermercados? Como a disponibilidade de alimentos pode aumentar e como isso vai impactar no preço deles, né? O impacto do Covid-19 na cadeia alimentar global até agora tem sido relativamente modesto, tirando esses pontos, esses spots, né, esses pontos críticos que aconteceram, mas isso pode mudar, levando a custos mais altos de alimentos e uma gama reduzida de produtos para o consumidor, de acordo com o Dr. Peter Alexander, que é professor interdisciplinar de segurança alimentar global da Universidade de Edimburgo, na Escócia. A história mostra que pode haver, abre aspas para o Dr. Alexander, que pode haver um grande aumento nos preços de alimentos. Isso aconteceu em 2008, na crise, e foi exacerbado por, ou talvez causado por, países diferentes que introduziram restrições às exportações. Durante essa crise, houve apenas alguns casos em que os países restringiram as exportações, portanto, a interrupção do comércio internacional não aconteceu, mas não há espaço para isso. Fecha aspas para o Dr. Alexander. Ele alerta que o aumento de preços pode levar as pessoas a terem medo de uma pobreza alimentar, levando as pessoas mais vezes e com mais frequência aos supermercados para estocar. Os custos podem ser maiores por vários motivos de alimento. Em primeiro lugar, se houver uma maior concorrência global por alimentos, analisa o Dr. Alexander. Em segundo, se mudarmos para uma produção mais localizada, mais regional, como algumas pessoas já estão defendendo, né? Vamos prestigiar o comércio local, a economia local. Uma das vantagens da globalização, para quem não sabe, é a produção ser feita em locais onde é mais barato produzir financeiramente, talvez não ambientalmente, não sustentavelmente, mais barato. Mas se a gente começar a reverter esse sistema só para o custo local, os custos para a produção local, os custos podem ser maiores a longo prazo. O Dr. Alexander diz que mesmo para as commodities que já produzimos e consumimos, como o leite ou os grãos, os preços estão diretamente ainda ligados ao mercado internacional. Portanto, se houver um choque nesses mercados, ele ainda terá um impacto sobre nós e sobre os preços das coisas que consumimos. Então, muito importante ficar atento, mas muito importante aos seus hábitos também. Como ainda não há uma escassez de alimento e a indústria trabalhando 24 horas, provavelmente não faltem tantos itens de prateleira e as commodities por longo prazo, então não fique desesperado de estocar as coisas. Pense civilizadamente, pense em termos de comunidade, pense que além de você, da sua família, tem também a família do vizinho e o vizinho para consumir, então não precisa estocar coisas e deixar faltar na prateleira para o próximo consumidor. Sai daqui, Bolsonaro diz para uma apoiadora arrependida. A mulher cobra de Bolsonaro sobre as 38 mil mortes e 406 mil
que tinham acontecido essa semana e o presidente simplesmente respondeu para ela: sai daqui. Ela trabalha no gabinete do vereador Fernando Holliday, do Patriota de São Paulo, que rompeu com o presidente. Ela cobrou pessoalmente o presidente nessa quarta-feira, na saída da residência oficial no Palácio da Alvorada, sobre o número crescente de vítimas da Covid-19 no país. Vamos colocar esse vídeo para ver um trecho dela. Até que uma mulher ergue um cartaz com o número de mortos pelo coronavírus no Brasil e faz uma cobrança pública. Eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, não vim aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. Se quiser falar, sai daqui, tá, você já foi ouvido. Um minutinho, por favor. Vereador, sai daqui. É assim que esse... não sei nem que adjetivos, me faltam adjetivos para descrever esse canalha, esse bandido, trata os próprios apoiadores, os próprios eleitores, com desrespeito, com má educação, com grosseria, como é típico da personalidade dele. Falando do capítulo também Bolsonaro, né, que é uma novela, um capítulo imenso atrás do outro, nessa novela gigante, nesse conto de terror, Regina Duarte é exonerada finalmente da cultura e ela posta com um ufa de alívio. Deu-se, ufa, ela diz, após a sua exoneração da Secretaria Especial da Cultura. A demissão da atriz saiu no Diário Oficial nesta quarta-feira. Se no início do namoro de Regina Duarte com o governo de Jair Bolsonaro, até o sim definitivo para assumir a Secretaria Especial da Cultura se passou um mês, o fim desse casamento turbulento se arrastou ao longo das últimas 3 semanas. Com a exoneração da atriz publicada no Diário Oficial da União, o papel dela como secretária ganha um ponto final. E ela sinalizou alívio com o fim de sua passagem pelo órgão em uma mensagem publicada nas redes sociais. Esse deu-se ufa, ela postou junto com uma reprodução do decreto de sua exoneração do cargo. Ao longo de 2 meses e meio em que foi secretária especial da Cultura, Regina Duarte oscilou entre a coadjuvante apagada e a mocinha perseguida, isso até assumir o papel de vilã ao defender a ditadura militar em recente entrevista à CNN. Vale a pena conferir trechos dessa tragédia, onde ela revela a insensível e fascista que é, minimizando os efeitos da ditadura. E aí, 3 semanas atrás, encerrando um período de fritura dentro do governo, ela tentou um final feliz. O presidente sorridente, aliás, ela surgiu sorridente ao lado do presidente Jair Bolsonaro, comemorando sua saída de Brasília para assumir uma cinemateca brasileira em crise, e essa cinemateca foi também fechada pelo presidente. Eu sempre tenho falado aqui do descaso dele com a arte, com a cultura e com a educação. O fato dele fechar uma cinemateca, cortar verbas, milhões de verbas da cultura já desde o ano passado, mostra o quanto ele quer manter o povo ignorante, o quanto ele quer manter o povo sem acesso à informação, sem ter pensamento crítico, porque quando o povo não tem pensamento, que líderes com essa postura fascista e de ditadores como ele conseguem imperar, conseguem dominar a população e implementar o seu golpe de Estado, o seu golpe contra a democracia e fortalecer o seu regime ditatorial. Homem é preso após invadir a TV Globo e fazer repórter refém. Ninguém se feriu. Com uma faca ele rendeu a repórter Marina Araújo e exigiu falar com a apresentadora Renata Vasconcelos. Segundo a polícia, não houve motivações políticas, era apenas um homem descompensado. Brasil cai 10 posições em ranking sobre paz. Pandemia deve agravar violência no mundo, diz relatório. O relatório Índice Global da Paz vê deterioração da paz no mundo, sobretudo na América do Sul. Segundo autores, países que fazem menos esforços para manter uma atmosfera pacífica terão piora com a crise do novo coronavírus. O mundo ficou menos pacífico neste ano, aponta o relatório do Índice Global da Paz. A situação é ainda pior no Brasil, que caiu 10 posições e agora aparece na 126ª colocação no ranking que mede a paz em 163 países. Olha que péssima posição do Brasil. De acordo com o relatório, o mundo manteve a tendência de aumento nas tensões causadas por crises políticas e econômicas em quase todos os continentes. Além disso, há a preocupação de que a situação de paz no mundo se deteriore ainda mais no próximo ano devido aos efeitos da pandemia. Para chegar ao índice, o Instituto de Economia e Paz compila uma série de indicadores relacionados à sensação de paz, que vão desde a criminalidade urbana ao grau de estabilidade política. E aí os 5 países com a melhor situação de paz em 2020 são Islândia em primeiro lugar, Nova Zelândia, Portugal, Áustria e Dinamarca.
Eu critico um pouco essa lista, onde tem Portugal em terceiro lugar, porque os critérios para dizer que um país está em situação de paz, eles são muito confusos, né? A gente não deve confundir nessa lista. Eu entendo, super concordo quando coloca o país lá embaixo, em 100º, 28º lugar, porque é realmente um país com violência urbana imensa, já foi assaltado 6 vezes em São Paulo. É um país que o governo não investe em educação, não investe em cultura, que são princípios básicos para diminuir a violência, não investe no povo, um salário mínimo baixo, não investe na estrutura de polícia, os policiais ganham super pouco, a falta de policiamento em muitas cidades, não tem estrutura. Então, por todos esses motivos, o país realmente está nesse lugar. Mas Portugal está em terceiro, eu vou te falar por que não, porque Portugal é um país que não tem estrutura, que não tem recursos, a polícia é extremamente homofóbica e machista. Eu morei em Portugal, sofri um ataque violento homofóbico em Portugal e o próprio policial tem essa gravação e o policial fala: não somos um país pacífico, somos um país passivo. Então, provavelmente o índice leva em conta também o fato de Portugal não se envolver em guerras, não ter tido nenhum tipo de ataque ou de terrorismo, então por isso que ele acaba figurando ali. Mas tire da sua cabeça, a polícia não é preparada, a polícia não tem tecnologia. A gente teve uma ex-vizinha em Portugal que ela foi abusada pela polícia, ela foi espancada pela polícia, abriu um processo contra o Estado. Então, só para entender que leve em consideração, não estou desmerecendo a pesquisa, não estou desmerecendo esse índice global da paz. Para os países violentos, para os países em desenvolvimento ou pobres, ele faz sentido, mas para alguns países, só morando naquela realidade que você consegue entender por que ele está ali na lista de pacífico, mas só lá dentro você consegue entender os problemas locais quando você é vítima de alguma situação, e que no meu caso não teve um final feliz e nem uma atitude coerente do governo, e nem uma resposta plausível do governo em relação ao nosso caso. Na arte e no entretenimento, o filme O Vento Levou é removido da HBO Max. Ele foi retirado após pedidos para que ele fosse removido do serviço de streaming dos Estados Unidos pelo seu posicionamento, pelo seu roteiro que valoriza o racismo e que aborda a escravidão. A HBO Max diz que o filme de 1939 era um produto de seu tempo e mostrava preconceitos étnicos e raciais que estavam errados na época e hoje ainda, óbvio, estão errados. E disse que o filme retornaria à plataforma em uma data não especificada, com uma discussão de seu contexto histórico. Muito bacana isso. O filme, para quem não assistiu, O Vento Levou, ambientado durante e após a Guerra Civil Americana, ele tem sido atacado por sua representação da escravidão. Baseado no romance de Margaret Mitchell, apresenta personagens escravos que aparecem satisfeitos com o seu estado de serem vendidos como escravo e que permanecem leais a seus ex-proprietários após a abolição da escravidão. O Vento Levou recebeu 10 Oscars e continua sendo o filme com maior bilheteria de todos os tempos. A Hattie McDaniel se tornou a primeira atriz negra a ser indicada e ganha um Oscar por seu papel como empregada doméstica, a Mami. O problema do filme é esse, né? Porque ele glorifica e perpetua os estereótipos dolorosos de pessoas de cor. Então, muito interessante essa atitude da HBO retirar do ar e depois vir com uma discussão sobre o filme. E série americana que acompanhava perseguições policiais é cancelada após 31 anos em meio à onda de protestos nos Estados Unidos. O programa Cops estava no ar desde 1989 e após morte de George Floyd nas mãos de um policial, ativistas comemoram o cancelamento da série. Era uma série super violenta e agressiva que mostrava esses impasses e confrontos agressivos entre suspeitos e policiais e foi arquivada sem planos de retorno. A sua 33ª temporada deveria estrear no dia 15 de junho na Paramount Network, mas não será exibida. A gente mostra que o mundo está evoluindo, que as pessoas estão discutindo, entendendo e quebrando estereótipos e paradigmas, entendendo que alguns conteúdos que incitam racismo, que incitam a violência e o racismo, devem ser questionados, talvez devem ser banidos ou repensados ou trazidos com alguma discussão. Então fique você também refletindo sobre uma possível mudança do mundo através das suas atitudes. E para finalizar de uma maneira leve, começa hoje em Londres a primeira London Fashion Week digital. Por dentro dos novos planos digitais da London Fashion Week,
Em uma tentativa de ser o canal Netflix da moda, o Brit Fashion Council está lançando um novo hub da London Fashion Week, que inclui salões de exposições virtuais, painéis de discussão e ofertas interativas entre os designers e os compradores. A London Fashion Week Digital contará com showrooms virtuais, vídeos interativos e podcasts em seu novo formato digital, apesar de poucos grandes nomes estarem participando dessa nova redefinição do setor. O British Fashion Council está criando uma nova plataforma, que é a primeira em seus 40 anos de história, para designers de moda mostrarem suas coleções e inspirações. O evento, que substitui a Semana de Moda Masculina, é neutro em termos de gênero e incluirá selos de mulheres de designers menores, que têm menos projeção no mercado, como Louis Dalton e Titian Jones. O London Fashion Week em setembro continua no calendário, se essa pandemia permitir. A Semana de Moda Digital acontece de 12 a 14 de junho e os organizadores dizem que estão vendo isso como uma redefinição não apenas para a Semana de Moda, mas para todo o setor e com a maneira que fazemos negócios. Eu tenho trazido dicas de marketing aqui também, muito importante para você repensar, você que é varejista, você que é empreendedor, pensar em como você pode entregar o seu produto, o seu serviço, de uma maneira que não dependa apenas de loja física. A edição do resumo da semana fica por aqui. Fique em casa, se possível, mantenha o distanciamento social de 2 metros e bom final de semana. Sucesso, saúde, paz. Bye!